Querido, quem veio preparado para ouvir a palavra do Senhor? Quem tem consciência que essa palavra é para você? Não diga que, poxa vida, pena que minha mãe não veio, pena que meu esposo não está aqui. Amém? Essa palavra é para mim, que Deus falou primeiro ao meu coração, e eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês recebam como palavra de Deus, porque nós vamos falar sobre como enfrentar tempos difíceis. Quem acha que esse tema é pertinente para esse momento que nós estamos vivendo? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos cubra com a sua graça, com o seu favor. Pai, nós estamos na Tua presença e só o Senhor é digno de honra, de glória e louvor. Toda exaltação, toda honra, Pai, seja dada ao Teu nome. A palavra é Tua, o poder é Teu. Nós somos apenas instrumentos, Pai. E nós te agradecemos porque aprove ao Senhor usar pessoas pequenas, pessoas simples, pessoas que não eram, para que confundisse aquelas que pensam que são. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. Obrigado porque o Senhor revelou a Tua palavra aos Teus pequeninos. Que a Tua palavra possa encontrar guarida, possa encontrar lugar no coração do Teu povo, da Tua igreja, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar, a igreja é composta de pessoas, louvado seja Deus, pessoas que cooperam para a construção de um trabalho, para a obra do reino, amém? Se você faz parte da IA Church, você já é membro conosco e tem desejo de servir na igreja, existem muitos ministérios que precisam de pessoas que se voluntariem para isso, amém? Nós temos a consolidação, nós temos o IA Kids que trabalha com as crianças, nós temos os teens que trabalham com os adolescentes, nós temos as áreas de intercessão, nós temos diaconato. Então, se você sente o desejo de participar, de trabalhar, de contribuir, entre lá no app da igreja, se logue, você entre lá no local que fala, faça a inscrição para ser voluntário. Eu tenho certeza que existe um lugar na casa de Deus que você pode servir. Amém? Glória a Deus. Eu brincava muito com uma frase que eu costumava citar para uns amigos meus, quando eu já vou fazer 40 anos de evangelho em junho, se Deus assim me der vida e saúde. E lá no começo eu sempre tinha uma frase que eu acompanhava com as pessoas e dizia assim: quem não trabalha, dá trabalho. Amém? Procure se envolver com a obra de Deus, eu tenho certeza que tem um lugarzinho especial para você. Que Deus abençoe você que está nos vendo pela internet, a sua casa. A palavra de Deus nos diz assim, quando nós abordamos sobre como enfrentar tempos difíceis. Obviamente que nós não temos a pretensão aqui de ensinar uma receita de bolo para ninguém, nem dizer faça 2 ou 3 passos e você será vitorioso. O que nós vamos compartilhar aqui é o que a palavra de Deus diz e trazer uma perspectiva diferente de como enfrentar tempos difíceis. Se você enfrenta tempos difíceis não somente pela pandemia, mas por outras razões, eu espero que você esteja atento e permita que o Espírito Santo fale o profundo do teu coração. Vamos compreender esse cenário pela palavra de Deus que diz em Eclesiastes 11:8 o seguinte: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Se você não conhecia esse versículo, talvez você esteja surpreso. Ele fala não somente que você deve se alegrar na sua vida, mas que você não deve esquecer-se, ou aliás, você deve se lembrar que há dias de trevas, há dias difíceis. E o que ele diz mais? Porque serão muitos. Eclesiastes 7,14 nos diz assim: no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera, preste atenção, fique atento, em que Deus fez tanto um desses dias como aquele outro, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Estamos vivendo em pleno sucesso. Nossa, vento em popa, vai correr bem a vida toda. Não. Estamos passando o maior aperto. Vamos viver a vida toda assim nesse desespero? Não. A Bíblia diz claramente, nos orienta, que Deus criou tanto um dia quanto o outro, para que a gente não saiba o que há de vir depois dele. Tempos difíceis, e nós sabemos que não há surpresa quando nós falamos sobre esse tema, porque eles sempre existiram e nós sabemos que foram muitos. Em muitas ocasiões a humanidade sofreu
por conta de situações que foram complicadas, sejam elas causadas por questões climáticas, como furacões, tufões, enfim, tornados, como tem muitos nos Estados Unidos, sejam eles por condições geológicas, como os terremotos, como os tsunamis que acontecem por aí, erupções vulcânicas, sejam por questões sanitárias. Nós já vimos inúmeros surtos, pandemias, endemias, enfim, pandemias, epidemias e todas as mias que a gente pudesse ver por aí, ligadas às doenças, assuntos que ocorreram no passado. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos. Pode parecer chato essa parte do culto, mas é importante, que muitas pessoas não têm informação, e a gente tem a mania de pensar que o momento que a gente vive é sempre o pior. Parece que o que acontece comigo é pior do que acontece com todo mundo. Quem já teve essa impressão? Parece que o que eu estou passando, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas quando as coisas boas, nós olhamos para o quintal do vizinho, com relação às coisas boas, nós achamos que o quintal do vizinho tem a grama mais verde. Vocês me compreendem? Na hora do sofrimento, o meu sofrimento é maior, mas na hora das coisas boas, a grama do vizinho é mais verde. Eu quero dizer algumas coisas para que vocês possam entender. No passado, nós tivemos alguns exemplos de catástrofes sanitárias, como a peste negra, chamada peste bubônica. Uma bactéria Yersinia pestis matou 50 milhões de pessoas. Cólera, Vibrio cholerae, 1817, a maior pandemia ou epidemia global, matou centenas de milhares de pessoas. Tuberculose, o famoso bacilo de Koch, matou 1 bilhão de mortos em 100 anos, entre 1850 e 1950. A varíola, Orthopoxvirus variolae, a varíola tão conhecida matou 300 milhões de pessoas entre 1856 e 1980. Gripe espanhola, a influenza. A influenza é considerado um dos maiores carrascos da humanidade. Esse vírus está aí há muitos anos, e entre 1918 e 1819, apenas 2 anos, matou 20 milhões de pessoas. Tifo, bactéria Rickettsia, mataram 3 milhões de pessoas na Europa. Tifo. Sarampo, até 1963, 3 milhões de mortos. Malária, causada pelo protozoário Plasmodium, todo mundo já deve ter estudado isso na escola. Pior doença tropical parasitária, e diz aqui nos estudos que tem na faixa de 3 milhões de mortos ano, é um número absurdo. Temos um famoso vírus que é chamado de HIV, que foi descoberto em 1981. E desde então fez 22 milhões de mortos só nos Estados Unidos. Tempos difíceis. Isso são informações de crises, catástrofes sanitárias. Mas nós não passamos só por isso. Nós temos situações econômicas, políticas, étnicas, sociais, guerras civis, guerras mundiais. Nós temos o apartheid, que é uma segregação social, uma segregação baseada em preconceito, que foi vivido na África do Sul. Nós temos genocídios como os praticados na China entre 1893 e 76, a Revolução Cultural Chinesa, com 77 milhões de mortos. Nós temos Adolf Hitler entre 30 e 45, na Segunda Guerra Mundial, 21 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus, muitos grupos minoritários, como os homossexuais, foram mortos. Kublai Khan, 1215 a 1294, o Império Mongol Chinês matou 19 milhões de pessoas. Saddam Hussein, ele é nascido em 1937, morreu em 2006, teve 185 mil curdos que foram assassinados, e essa conta está sobre ele. 2 milhões de mortos por conta da guerra que foi desencadeada nas suas relações, e obviamente que existem questões geopolíticas envolvidas, que nós não vamos discutir aqui, mas o resultado foi um rastro de sangue de 2 milhões de pessoas.
Joseph Stalin, 22 milhões de mortos devido ao seu regime ditatorial. Francisco Franco na Espanha, 550 mil, Mussolini 440 mil, e ainda nós temos o Boko Haram, nós temos o ISIS, e temos lá o Al-Qaeda, que perseguem cristãos, que perseguem judeus, que fazem ataques terroristas. E eu quero perguntar para vocês, se vocês estão me escutando e achando que são apenas números, eu quero dizer que por trás desses números, tem pais, tem mães, tem filhos chorando, tem famílias destruídas, tem nações dizimadas, tem economia abalada, tem pessoas sofrendo, pessoas gemendo. Não somos só nós. Muitas vezes nós pensamos que o que nós estamos passando é o pior dos mundos. Mas nós podemos abordar esse tema por vários prismas. Nós sabemos que a lei do mais forte sempre prevaleceu na nossa história, para a construção de reinos, para a construção de impérios. A força sempre foi um instrumento de coerção, um instrumento de intimidação. Mas um fator é inquestionável, que a prova que nós passamos, ela é dura, ela é difícil, por causa do tempo. Pastor, explica isso direito. Nenhuma dessas narrativas que eu fiz para vocês aconteceram da noite para o dia e duraram apenas um dia. Todas elas tiveram um tempo de duração, e nesse tempo de duração é que o sofrimento é percebido, que a angústia é sentida, que a dor muitas vezes é preservada pela pessoa que sofre. A pessoa não consegue se desconectar daquele momento de aflição, e quanto mais dura esse tempo, maior é a dor, maior é o sofrimento. A prova é dura por causa do tempo. Nós somos seres temporais, e nós acreditamos e tributamos ao tempo muitas coisas. Quem não já ouviu dizer que o tempo é o melhor dos remédios, que o tempo dá jeito em tudo, que com o tempo isso passa, dê tempo ao tempo? Vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem esses ditos populares, mas a Bíblia nos afirma em Provérbios 13:12 o seguinte, que a esperança adiada, a promessa demorada, entristece, adoece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Muitas pessoas adoecem por causa da espera no tempo. Muitas pessoas adoecem porque perdem a esperança. Muitas pessoas adoecem porque dentro do tempo não veem mais tempo para reconstruir, para reposicionar as suas vidas, porque acham que não tem mais tempo. A Bíblia diz também em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem, preste atenção, a ideia, o conceito de eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra de Deus, que fez todas as coisas desde o princípio, e não somente do princípio, mas até o fim. Deus colocou dentro de nós esse sentimento, essa sensação inexplicável do que é eternidade. Então, nessa narrativa de tempos difíceis que já ocorreram, que acontecem e que ainda vão acontecer, o que nós podemos aprender com isso? Com todo esse pano de fundo que eu coloquei para vocês, nós podemos entender que o sofrimento foi sentido pelas famílias em todo o mundo, e não somente aqui. Em muitas casas espalhadas por esse planeta, e não somente na sua. Quanto da economia que sofreu danos, sofreu perdas de vidas, sofreu por causa dos regimes políticos que cercearam a liberdade humana, cercearam o trânsito, cercearam o seu direito de ir e vir constitucional. Quantas mães e pais lamentaram seus filhos, e quantos filhos lamentaram e ainda lamentam os seus pais. Nós podemos entender que o que nós vivemos hoje já foi vivido no momento passado, pelos nossos antepassados, que vivenciaram situações tão difíceis, com menos recursos e com muito mais limitações do que nós temos hoje. Nós temos uma vacina que você coloca em aviões, coloca em um sistema logístico bem orquestrado,
e essas vacinas chegam em todos os lugares do mundo em pouco tempo. Todo mundo entende isso? Aliás, eu estou falando da vacina que está sendo transportada. Eu estava fazendo alusão apenas ao meio de transporte. Mas existe a vacina que é o produto que está sendo transportado. Naquela época não tinha vacina, não tinha avião, não tinha meio de transporte adequado, não tinha agilidade que nós temos hoje, não tinha o conhecimento que nós temos, não tinha os aparelhos que nós temos, não tinha a capacidade diagnóstica que nós temos, e nem a capacidade de fazer prognóstico que nós temos. Eu pergunto para você, morte é diferente em 2021 do que foi diferente em 1850? Perder um filho é diferente em 2021 do que em 1850? A dor é diferente. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós enfrentamos tempos difíceis e não conseguimos nos posicionar. Provérbios 24:10 diz: se você se mostrar frouxo, se você se mostrar fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Quão pequena é a tua força? O que esse versículo nos ensina? Que no momento de dificuldade, você tem que se fortalecer. E você que é servo de Deus, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Percepções gerais que nós podemos ter de tudo isso. Primeiro, que nós sofremos tudo isso que está narrado aqui, porque o pecado contaminou a terra, e por isso a terra gera cardos, espinhos, abrolhos. Consequência do pecado. A criatura, a natureza, ela geme com expectativas do desfecho de Deus para a nossa história. As montanhas, os rios, as árvores, os minerais, todos os seres, tudo que foi criado, geme na expectativa que Deus coloque um desfecho nessa história. Injustiça, desrespeito aos direitos básicos, atrocidades imperam. Fome e desequilíbrio social, abusos de todo tipo, desmandos. Tempos difíceis acontecem desde sempre. Como diz na Bíblia, assim como foi no tempo de Noé. Mas a gente tem que entender que a humanidade, ela é o que é hoje, porque ela foi provada, porque ela foi aperfeiçoada, enfrentando lutas. Nós somos o que somos, porque aqueles que vieram antes de nós, nos deixaram algum tipo de legado, para nós sermos o que nós somos. A prova, ela te aprova ou te reprova, mas o propósito de Deus é te aprovar. Quem entende isso? Você entende isso? Que aquilo que você está passando não é para o seu fim, que essa luta não vai te matar, que o propósito de Deus não é te destruir, que Ele tem uma casa separada para você lá no céu, para aqueles que já se entregaram para Jesus, que se sua vida terminar aqui, Deus não erra CPF, preste atenção, irmão, Deus não erra CPF, Deus não erra data, Deus não erra endereço, amém? Não adianta você pensar que vai fugir da morte. É lógico que nós somos precavidos. Quem é precavido? Nós somos. Usamos máscara, só não usa quem está aqui em cima pregando. Passamos álcool em gel, lavamos a mão. É muito saudável, isso é questão de asseio. Deveria ser assim desde sempre. Nós temos cuidado com as outras pessoas. São precauções que nós temos que ter em respeito social. Mas quem estabelece o seu dia é Deus. Nunca se esqueça disso. Ele é o doador da vida, e Ele é aquele que recolhe a vida. Ninguém vai recolher a sua vida, se Deus assim não determinar. Nós não podemos viver encolhidos. Tempos difíceis requerem de nós posicionamentos vibrantes, posicionamentos fortes, posicionamentos conscientes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de conduta. E por isso, num momento difícil, como essas percepções que nós colocamos aqui, só existe uma resposta plausível diante das lutas: enfrente-as. Enfrente-as. Não desista, não desanime, não se acovarde, não se esconda. Tempos de luta são inevitáveis. No mundo vão passar por aflições. Já foi dito isso, é inevitável, é inexorável que diante de nós venha alguma situação que nós tenhamos que enfrentá-la.
Mas nós é que vamos definir, pelo Deus que nós servimos, a forma como nós vamos enfrentá-la. Tempos difíceis são inevitáveis, mas são janelas de oportunidade e de amadurecimento. Envelhecer é inevitável, queridos. Amadurecer é opcional. Você toma a decisão, se você amadurece pelo que você passa, ou se você vai viver sempre sendo um sofredor, que vai lamentar tudo o que te acontece, como se você fosse um desfavorecido. Eu posso passar lutas, mas eu escolho como eu vou passá-las. Eu preciso de entender isso, que quando vem a luta, Deus está dizendo, olhe uma janela de oportunidade, olhe uma janela de oportunidade para você crescer, para você amadurecer, para você conquistar, para você aprender, para você me conhecer mais. Nós já sabemos como nós podemos lutar, não é disso que eu vou falar hoje, mas eu vou lembrar. 2 Coríntios 10, 4, 5 não está aí, mas vou citar para vocês, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e derrubando toda altivez que se levante contra Deus, e levando todo pensamento cativo a Jesus Cristo. As nossas armas são poderosas em Deus, elas foram disponibilizadas para nós. A adoração é uma arma poderosa, nós podemos adorar como Josafá adorou, lá no capítulo 20 de Crônicas, quando ele foi atacado pelos filhos de Moabe, pelos filhos de Amon e pelos meunitas, os filhos da montanha de Seir. Nós podemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia nos garante que ele vai fugir de nós. Nós podemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque a Bíblia nos garante que no tempo certo ele vai nos exaltar. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Amém. Então vamos começar a pregar. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: ajuste a sua percepção da prova. A gente poderia ter um receituário aqui de 7 passos, mas nós vamos fazer isso. Eu estou dizendo que quando nós enfrentamos uma luta, a primeira dimensão que tem que ser ajustada é a sua percepção da prova. Como que nós vamos ajustar essa percepção? Primeiro, nós vamos ajustar a percepção da prova quanto à sua temporalidade. Eu vou citar vários versículos para vocês, para que vocês entendam o que a nossa vida de fato é. Tiago 4,14, não sabeis o que se sucederá amanhã, que é pois a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Salmo 144,4, o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Salmo 39, 4 a 6, faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eis que mediste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra, na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas, e não sabe quem as levará. Esses somos nós. Jó 1,20, e eu disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Seja na abastança, seja na dificuldade, a consciência de uma vida pequena, é que bendito seja o nome do Senhor. Eclesiastes 5,15, como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar nas suas mãos. Prova tem começo, meio e fim. Prova tem começo, meio e fim. Nada nessa vida dura para sempre, queridos. Nem o sucesso, nem o fracasso. Nada dura para sempre.
A palavra de Deus nos orienta e fala que a vida pode durar 70 ou 80 anos, e o que passar disso é canseira, é enfado. Quantas pessoas chegam ao final da vida pedindo para ela acabar? Mas nós podemos fazer uma escolha durante esse tempo de vida que é pequeno. Nós podemos escolher andar por vista, olhando para as circunstâncias, ou nós podemos escolher andar por fé, olhando para o céu. Nós podemos escolher. Deus não vai escolher por você, é você que tem que fazer essa escolha. Eu posso escolher como eu vou viver a minha dificuldade, eu posso escolher como eu vou enfrentar essa luta. Então eu preciso de ajustar a percepção da temporalidade da minha vida e definir onde eu vou colocar o meu olhar. Nesta vida pequena, sombra, nuvem que se desfaz, neblina que desvanece, ou na eternidade. Eu nunca vi dizer que uma pessoa, todos vocês já viajaram com certeza, amém? Normalmente eu vou falar das mulheres, vocês depois podem me apedrejar, mas lá fora para nos dar o carpete. Quando elas fazem mala, porque eu tenho 2 na minha casa que valem por 5. Quando eu viajava, a Cida ainda nós tínhamos Caroline, que era bem pequenininha, bebê, e nós pegamos a caminhonete de um amigo meu, deixei meu carro com ele, e nós enchemos todo o fundo da caminhonete, e quando eu fui fechar já não dava, e eu não tinha colocado a minha bolsa, eu tinha 2 sacolinhas, eu consegui colocar uma, e quando foi colocar de sapato no coube, eu joguei para dentro de casa, falei, fica aí. Normalmente a mulher leva mais bagagem, não é assim, mulheres? Aleluia, vocês são uma bênção. E os homens carregam essa bagagem, desce bagagem, sobe bagagem, mas eu nunca vi ninguém viajar, apesar das mulheres levarem tantas coisas, para morar no lugar para onde foram. Você leva o suficiente para passar ali, para não ter que passar roupa, lavar roupa, aquela coisa toda. Você quer se divertir, mas você traz tudo de volta para o lugar a quem você pertence. Não é assim que funciona? Por que tem tanta pessoa vivendo nessa vida, achando que vai ficar aqui para sempre? Vocês entenderam minha pergunta? Porque tem tantas pessoas vivendo nessa vida, achando que vão ficar aqui para sempre. Você tem que ter a consciência, você que já entregou sua vida para Jesus, que a sua casa não é aqui, que você é forasteiro, que esse lugar é transitório, que ele é pequeno. Nós vivemos nessa vida sim, com um propósito, e vamos viver o propósito de Deus com a escolha que nós fizermos, mas nós temos que viver esse propósito aqui, mas com os olhos lá. É na minha casa que eu estou focado, eu sei o meu endereço, eu sei o meu destino. Não é uma vida pequena de 70 anos, mas é uma eternidade que me espera. Ela está esperando você no momento oportuno. Não se aflija, porque Deus não deixará que ninguém te toque fora do tempo dele. Deus colocou a eternidade no seu coração e no meu coração. A vida é muito curta, nem a sua extensão e nem as experiências que nós possamos viver nela serão referências para nós do que nos espera na eternidade. Queridos, não é essa vida que servirá de paradigma para você daquilo que te espera, daquilo que Deus já reservou para você, daquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. São coisas sobrenaturais, porque um dos nomes de Deus é Jeová Tsaleia. Ele é o Deus que nos surpreende, Ele é o Deus que sempre está um passo à frente de nós. Nós não temos ideia do que nos espera nos céus. Se o seu coração não arde, o meu arde. Não é aqui que eu vou ficar. E eu tenho certeza que quando o meu dia chegar, não porque eu mereça, porque sem Ele eu não posso nada fazer, mas eu sei que Ele vai me capacitar para eu estar pronto. Não é um encontro de medo, é um encontro de alegria com o Pai. Muitos têm classificado a morte de outra forma, como se a morte fosse um algoz. A morte para o crente não é um algoz, ela é uma porta, porque até a morte do cristão glorifica o nome de Deus. A prova tem começo e fim, ela é uma fração do tempo da nossa vida, e nós devemos deixar para cada dia o seu mal. Vamos viver nessa terra com os olhos na eternidade, pensando na eternidade. Existe um livro muito bacana de John Bevere que diz,
Vivendo com os olhos na eternidade, alguma coisa desse tipo, me fugiu o nome aqui, mas é mais ou menos isso, Com os Olhos na Eternidade. Você pode ver se tem na livraria, recomendo, é um livro muito bom. O segundo ponto desse primeiro ponto é: ajuste a sua percepção da prova quanto à real intensidade de como ela te afeta. Qual é o problema de fato e por que você está tão afetado na prova? Muitas vezes nós queremos trazer inúmeras justificativas. Por que eu estou abalado? Por que essa prova me incomoda tanto? Por que é tão ruim ficar dentro de casa? Eu não aguento ficar dentro de casa, mas tem outros motivos. O que é que de fato está te incomodando? A Bíblia diz em Tiago 4, de 1 a 3, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e nada podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastardes com vossos deleites. Muitas vezes, as nossas próprias orações se tornam um incômodo para nós, no momento de luta, porque nós oramos pedindo aquilo que Deus não quer que peçamos. As frustrações vêm, o desânimo vem, e as pessoas ficam com mimimi espiritual, dizendo: Deus não gosta de mim, Deus não me ouve, Deus não me responde. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar. Onde que eu tenho colocado os meus olhos? Qual é o problema que de fato me incomoda, que me afeta tanto nos momentos de luta? Eu tenho que ter sobriedade, eu tenho que ter maturidade, de olhar para mim no espelho e perguntar para mim, como Davi conversava com sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está tão afetado? Por que você está tão incomodado? Por que isso te inquieta tanto? O que é que de fato tem te incomodado? Eu vou dizer algumas coisas aqui, baseado em algumas experiências que nós temos. 1 Timóteo 6, 7 e 9. Porque nada trouxe para este mundo e nada poderei levar dele. Tendo, porém, alimento, vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas, nocivas, as quais submergem o homem em ruína e perdição. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro não se fartará do dinheiro, nem aquele que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Eclesiastes 5, 13 a 17. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. As mesmas riquezas se perderam por qualquer má ventura. E havendo algum filho, nada fica nas suas mãos. Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Nu como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na tua mão. Ora, isso é um grave mal, porque justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento, e de haver passado todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e aborrecimento? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que tem muitas pessoas que vão conquistar muitas coisas, e só depois, no final, vão entender que aquilo não valeu quase nada. Muitas pessoas preocupadas com riquezas. Irmão, não tem nenhum problema trabalhar, pelo contrário, viu? Entenda bem, trabalhe, se esforce, dedique-se, seja criativo, seja inventivo, permita que Deus te apresente oportunidades, abrace-as com fé, mas não coloque o seu coração nisso. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, porque enquanto o mundo estava andando num chamado normal, estavam nadando em rios de dinheiro, a empresa crescendo, ganhando e vivendo, e viajando, e passeando, e fazendo tudo. Gente, que maravilha, eu adoro sair com os meus filhos, quando eu tenho condição, ir para um hotel, não ficar fazendo nada, só comendo e se divertindo. Quem não gosta disso? Mas tem pessoas que não sabem viver sem isso. Os meus sabem, eu louvo a Deus por isso. Seja na abastança, seja na escassez. O que de fato incomoda na luta?
É o fato de eu não estar ganhando tanto dinheiro como eu ganhava antes? É o fato de a rotina da casa ter mudado um pouco? É o fato da minha geladeira ter ficado um pouco mais vazia? O que de fato está te incomodando? Quando o coração está nas coisas, a aflição da alma é ampliada, e o sofrimento com as perdas e com as privações torna-se insuportável. Vocês estão me entendendo? Quando o nosso coração está apenas na circunstância, naquilo que está à nossa volta, o sofrimento torna-se insuportável. Mas eu quero compartilhar um exemplo de Alexandre o Grande. Na morte dele, talvez vocês conheçam esse texto, diz que quando ele estava à beira da morte, Alexandre convocou seus generais e revelou seus 3 últimos desejos, dizendo: primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época; segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro e pedras preciosas; terceiro, que suas 2 mãos fossem deixadas do lado de fora, balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E um dos seus generais pergunta para ele sobre esses desejos insólitos: Alexandre, quais são as razões? E ele respondeu: primeiro, quero que os mais iminentes médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Salmo 127:1 diz, vou citá-lo mais à frente, não precisa ser agora: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o especialista em segurança. Se o Senhor não te guardar, não te proteger, em vão trabalha qualquer médico, qualquer cientista, qualquer especialista da medicina. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. No céu, nem o diploma que te deu tanto orgulho vai entrar. Rasgue-o na porta, vai ter uma cesta de lixo lá. Isso aqui é fala do pastor, tá? É só parafrasia. Rasgue e bote na cesta do lado de fora, porque seus diplomas não vão entrar no céu. Quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos, e de mãos vazias nós voltaremos. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, eu quero dizer que provas revelam o nosso coração. A prova, antes de ser uma prova para o outro, ela é uma prova para mim, e eu tenho que olhar para mim e dizer: o que o meu coração está respondendo nesses tempos difíceis? Essa resposta está adequada ou não? O primeiro ponto, que provas revelam o coração, quando nós somos tentados. Conhece-te a ti mesmo. Esse aforismo famoso foi tributado a Sócrates, mas de fato, pelo que diz na história, essa expressão, conhece-te a ti mesmo, foi encontrada num túmulo do deus Apolo, na cidade de Delfos, e o seu autor é incerto. Isso é só questão de retórica, tá bom? Só para gerar conhecimento, que no mundo fala: Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. É preciso se conhecer. A gente diz que conhece tão bem os outros. Eu conheço fulano aqui na palma da mão, e você não conhece nem você mesmo. Quando a gente entende que no momento de tentação, de prova, vem as tentações, eu tenho que entender também que há um socorro reservado para os filhos. Então não chute o pau da barraca. Ninguém me entendeu? Na hora da prova, bate o desespero, e tem gente que começa a querer chutar o pau da barraca. Fica desesperado, quer meter o pé pelas mãos, e não é a hora disso, porque Satanás, ele é um oportunista. Assim como a prova é uma janela de oportunidade para crescimento, para amadurecimento, Satanás oportunista, ele vê como uma oportunidade de te jogar no chão. A palavra em 1 Coríntios 10:13 diz que não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Ela é humana. Mas a Bíblia continua dizendo que mais fiel é Deus. Deus continua sendo fiel, o qual, digam comigo, não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir.
Deus é fiel. Antes, com a tentação, com essa luta que vai ver, Ele vai enviar um meio de saída para que você e eu possamos suportar. Hebreus 2, 16 a 18 diz assim: pois Ele, evidentemente, Ele quem? Deus, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você é descendente de Abraão, herdeiro da promessa em Cristo Jesus. Está dito isso lá em Gálatas. Por isso mesmo convia que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Existe um que passou por provas, existe um que foi tentado, que ele é preparado, que ele é experimentado para te livrar nos momentos de dificuldade. Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A guerra se faz nos momentos de paz. Se a tua casa está vivendo quietude interna, mesmo no meio dessa turbulência, junte com sua família para orar, leia a Bíblia, se dedique ao Senhor, faça cultos, abra uma célula online, sirva ao Senhor com alegria junto com a sua família, porque quando você se achega ao trono da graça, você encontra misericórdia e graça para socorro em tempo oportuno. No dia que você procurar Deus, você já terá um saldo no céu, se eu posso dizer dessa forma, que foi construído pelo seu relacionamento com Ele. O segundo ponto deste ponto significa dizer: provas revelam nosso coração quando nós ficamos ansiosos. Descansar em Deus é uma demonstração de confiança. Você de fato confia em Deus? No Deus que você serve, no Deus que você apresenta para as outras pessoas, no Deus que nós adoramos no momento do louvor de uma maneira tão intensa, esse Deus que chama todas as estrelas do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus, tu és tremendo, tu és inigualável. Eu tenho descansado nele. A palavra nos ensina em Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque a ansiedade produz tropeços, a ansiedade nos leva a falhar, a ansiedade nos leva a cometer erros. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a toda compreensão, a todo entendimento, a toda explicação humana, vai guardar não somente o seu coração, mas vai guardar também a sua mente em Cristo Jesus. Você será protegido nos seus pensamentos, e você será protegido nos seus sentimentos. Nenhum sentimento nasce sem antes brotar de um pensamento. Você tem que guardar a sua mente tem que estar protegida, porque à medida que eu começo a pensar coisas ruins, a partir do momento que eu consigo me alimentar dessas informações catastróficas que tem na mídia de hoje, o meu pensamento vai ficando tóxico, e os meus sentimentos também vão ficando tóxicos, e eu vou não apenas me intoxicando, mas eu começo a contaminar as outras pessoas. Alguém diria o seguinte: se você comesse as palavras que você fala, você seria alimentado ou você seria envenenado? Eu preciso entender que no momento da prova, o meu coração é provado, eu consigo conhecer a mim mesmo. Eu não estou falando da sua esposa, do seu cônjuge, do seu filho, do outro, que é muito fácil falar do outro, mas é difícil se encarar diante de um espelho e dizer: Deus, eu estou perdendo as rédeas. Deus, eu estou perdendo a esperança. Deus, me ajuda, porque os meus pés estão vacilando. Deus, me ajuda, porque os meus artelhos, os meus joelhos são vacilantes. Quando nós temos a humildade de reconhecer, Deus entra na causa, porque Ele é teu ajudador. Diga para Ele em oração,
Diga para Ele em súplica, mas diga com ações de graça: bendito seja o Deus e Pai, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Foi o Senhor que me trouxe até aqui, e será o Senhor que me levará até o final. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Deus não te chamou para uma metade de uma jornada. Deus te chamou para um caminho completo, e você vai completar a sua carreira com a graça e o poder dEle. Não deixe a ansiedade te roubar a verdade da palavra de Deus. Salmo 37, de 3 a 6, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra, mas alimenta-te da verdade. Tem muita gente se alimentando de mentira, de sofismas, de engano. Querido, desliga a sua televisão. Isso aqui é uma frase, depois vocês cortam. Desliga se você quiser, que a televisão é tua, mas fica o conselho para quem quiser aceitar. Se não está te alimentando, querido, vai para a Bíblia. Viva na terra, mas se alimente da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Se alimente da verdade, do verbo da vida, da palavra da vida. E ele diz aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. É Deus que vai satisfazer os desejos do teu coração. Ele não está falando apenas de necessidades, Ele está falando de desejos do teu coração. Mas o seu coração primeiro tem que se agradar nele. E para se agradar nele, você tem que viver na terra, se alimentando da verdade, colocando a palavra no teu coração, para não pecar contra ele. Como diz Salmo 119, 11. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aqui diz o que Ele fará no verso 6. Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descanse nele, mas declarando a palavra. Como diz em 1 Pedro 5, 6 a 9, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, te exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Deixa eu ver o que eu posso usar aqui como exemplo. Me dê minha caneta. É minha, eu posso. Você sabe o que é lançar, irmãos? Quem sabe o que é lançar? Todo mundo sabe o que é lançar? Por favor, Lucas. Isso é lançar? Obrigado, Lucas. Isso é lançar. Tem irmãos que estão segurando o problema até hoje. A Bíblia está dizendo: larga o problema, solta da tua mão, joga, lança. Mas, Senhor, eu não posso, eu vou jogar em Deus. É Ele que está dizendo: lança no Senhor a sua ansiedade, lança, joga, tira da sua mão, entrega para quem tem poder para cuidar. É Ele que cuida de você, porque a Bíblia diz: Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de vós. Mas Ele continua dizendo: seja sóbrio, seja vigilante. O diabo, vosso adversário, o oportunista, ele está andando ao derredor como um leão, porque ele não é leão, é um desdentado, e ele fica rugindo como? Procurando alguém para devorar. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos resistir a ele firme na fé, certos de que, a história que eu contei no início, que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade, espalhada pelo mundo. Não diz respeito a você, querido. Não é só você que está sofrendo, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. O que nós precisamos não é nos consolar com o sofrimento dos outros. Nós precisamos de nos posicionar em Deus, largando da nossa mão aquilo que não deveria ficar na nossa mão, jogar a nossa ansiedade para onde ela tem que ser lançada, crer que Deus tem cuidado de nós, e resistir a Satanás, que é o oportunista. Assim como Deus abre oportunidades para você, Satanás tem oportunidades, porque ele é oportunista, porque ele fica procurando a quem possa tragar. Quem que ele vai tragar? Aquele que está segurando a sua ansiedade na mão, que cada dia que passa está mais desesperado,
mais louco, está mais sem esperança. Ele vai percebendo essa pessoa, ele vai colocando pilha, ele vai jogando mais notícias, essa pessoa vai se contaminando, essa pessoa vai se intoxicando todo dia com mais e mais notícias ruins, e a esperança dele vai se esvaindo, ao invés dele viver nessa terra, alimentando-se da verdade, alimentando-se da palavra de Deus. Como eu já citei, Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a sua vida, em vão é essa vacina, em vão é a azitromicina, em vão é a hidroxicloroquina, em vão é qualquer sina que queira citar. Queridos, nós não estamos reféns das mãos de homens, nós louvamos a Deus pela sabedoria dos homens. Foi Deus que deu sabedoria para que a ciência se desenvolvesse. Isso está declarado lá no livro de Daniel: nos últimos tempos os homens correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará, mas não é ela que determina a sua vida. Nós estamos cansados de ouvir testemunhos nesta casa de pessoas desenganadas pelos médicos, que estavam lá com o corpo todo tomado de câncer e foram curadas. Os familiares estavam sendo chamados para despedir e foram curados, e os médicos não sabiam explicar. Se o Senhor não te guardar, tudo é em vão, porque aos seus amados Ele dá o seu pão generosamente, enquanto dormem, enquanto descansam. Em vão será trabalhar, levantar tarde, granjear o pão de dores. Provas revelam nossos corações quando nós fazemos escolhas. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Escolher o que Deus deixou como instrução é garantia de vida, prosperidade e proteção. Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva. Essas são as provas. Transbordaram os rios, são provas. Sopraram os ventos, continuam com as provas, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. A mesma situação, para o homem bom que obedece, para o homem mau que desobedece, a situação é a mesma, mas a casa desabou, e grande foi a sua ruína. A diferença está em ouvir e guardar. A diferença está em ouvir a palavra da verdade. Escolher o que Deus deixou para a gente como instrução é garantia de vida, é garantia de prosperidade e proteção. Deuteronômio 8, 1 a 2, e na sequência de 15 a 16 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Preste atenção. Para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te conduziu por aquele grande e terrível deserto, por aquele grande e terrível cenário de destruição, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, de falta d'água, de falta de alimento, de falta de emprego, de falta disso, de restrição, de lockdown, em que não havia água, e te fez sair a água da perdeneira, e no deserto te sustentou com maná. Eu perdi o emprego, mas eu ganhei uma cesta básica, eu ganhei uma cesta de frutas, eu ganhei uma cesta de verduras, e não faltou alimento na minha casa. Preste atenção, é Deus que está te provando, é Deus que está te sustentando com as doses necessárias para saber o que existe no teu coração. Em tempos de prova eu tenho que discernir o que está acontecendo à minha volta. Eu tenho que perceber o movimento de Deus em volta da minha vida, em volta da minha casa, em volta da minha história. E o versículo termina dizendo: Ele fez isso para te humilhar, para te provar. E eu amo esse finalzinho de versículo. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E afinal, te fazer bem.
Você escutou? E ao final, te fazer bem. Não se esqueça, aprova ou te reprova, mas o propósito de Deus sempre é te aprovar. As provas produzem bons resultados, e o primeiro item que eu quero compartilhar é que as provas produzem bom resultado e contribuem para o nosso bem. A palavra diz que Deus já nos declarou mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, nudez, perigo, espada, tribulação, angústia, perseguição, fome, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós fomos declarados por Deus, homens e mulheres, mais do que vencedores por meio de Cristo. Não são as circunstâncias que determinam quem nós somos, não são as circunstâncias que definem como nós lutamos a nossa guerra. Em tempos difíceis, nós temos que entender, nós temos que aprender como lutar, declarando a palavra de Deus, que já diz a respeito de você e a respeito de mim. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5, 3-5. Sabendo que a tribulação produz. Quem gosta de ser elogiado quando fala que você é uma pessoa produtiva? É bacana, não é? Seja na música, seja no teatro, seja no trabalho, seja no negócio. Poxa, a pessoa é bastante produtiva. Significa que é um trabalhador que traz resultados. Amém? Aqui está dizendo o seguinte, que aquilo que Deus nos deu como oportunidade nesse tempo difícil, uma prova, uma tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, maturidade, e a experiência com maturidade produz esperança, e a esperança não nos desaponta, a esperança não traz frustração, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 8,18 diz, pois eu tenho para mim que... Paulo, em reflexão nessa carta aos Romanos, ele está dizendo, olha, na perspectiva de vida que eu tenho, quando eu olho para as situações que nós passamos, pela ótica que eu escolhi ver, pelo ponto de vista que é a visão a partir de um ponto, eu não estou aqui olhando dessa forma, mas eu decidi vir para essa posição, e olhar dessa forma, do ponto de vista que eu estabeleci para a minha vida de fé diante de Deus. Eu posso dizer que as aflições desse tempo presente, não podem se comparar com a glória que em nós está para ser revelada. Existe uma glória de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua carreira, sobre a sua caminhada, que vai envolver pessoas que estão à sua volta. Nada do que você tem passado está para se comparar, não somente com a glória que será revelada nesta vida, mas na vida futura. Eu posso escolher o que eu faço de mim nos tempos difíceis. Eu posso me tornar um estorvo de desesperança, ou eu posso ser uma tocha acesa de esperança para aqueles que estão sofrendo. 2 Coríntios 4,17, porque nossa leve, ainda bem que não são minhas palavras, são de Paulo, se resolvam com ele quando chegarem na glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Eu posso te perguntar, se fosse diferente, produziria o mesmo resultado? Será que facilidade produz resultados tão vibrantes?
Eu conheço histórias de pessoas que passaram lutas na sua vida, dificuldades financeiras para estudar, dificuldades porque viviam na comunidade, dificuldades disso, dificuldades daquilo, não tinha caderno para escrever, não tinha caneta, não tinha isso, não tinha aquilo, e lutaram e se formaram em médicos, em advogados, em engenheiros, pessoas brilhantes. Eu pergunto para vocês, o valor que essa pessoa dá é o mesmo daquele que papai pagou para ele a melhor faculdade, e ele só teve que ir lá, tal, papai. Não estou me desmerecendo quem tem recurso não, gente, mas tem gente que tem recurso e não valoriza. Muitas vezes a dificuldade vai fazer com que nós demos valor àquilo que merece ser valorizado, àquilo que Deus tem nos dado como experiência para ser produtivo na nossa vida. Deus já declarou que nós somos mais do que vencedores, mas Ele continua dizendo, vou ler mais alguns versículos e daqui a pouco nós estamos encerrando. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso que eu fiz o convite para quem quer ser voluntário, para servir na casa de Deus. Procure se envolver com a casa de Deus, procure trabalhar para o Senhor, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 2 Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, é por sua vida, é pela minha vida, somos por nós, pessoas fracas, pessoas aparentemente indefesas, pessoas talvez impotentes aos olhos de muitos, é através de nós, que Ele manifesta em todo lugar, a sua fragrância, o seu perfume de esperança, de salvação, de vitória e de transformação. Segundo Crônicas 15:7, vós porém esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Tem esforço, tem batalha, não dá para arrefecer as mãos, não dá para tirar as mãos do trabalho, porque a vossa obra terá uma recompensa. Quero fechar esse ponto dizendo que a perspectiva do propósito de Deus deve prevalecer sempre sobre as nossas impressões, sobre os nossos achismos, sobre os nossos pensamentos limitados ao agora. Deus não vê, Deus não nos vê como nós somos agora. Deus vê o que nós não vemos, Deus sabe o que nós não sabemos, Deus enxerga um pouco mais à frente. O terceiro e último ponto, pelo que me parece, se não for eu ajusto. As provas produzem bons resultados, porque Deus tem um plano. Penúltimo ponto. As provas produzem bons resultados, porque Deus tem um plano. Muitas pessoas pensam que as coisas estão à revelia da sorte, mas Deus tem um plano. Eu adoro citar esse trecho, eu tenho certeza que vocês gostam muito e nós falamos deles muitas vezes, mas vale a pena falar mais uma vez, amém? É a palavra de Deus. Veja o que Deus está dizendo para você. Entenda Deus falando esse versículo para você, coloque o seu nome nele. Pois sou eu, ou é eu que bem sei, que pensamentos tenho a seu respeito, Rubem, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Então você, Rubem, me invocará, então você passará a orar a mim, porque tem muita gente que não tem vida de oração. Você nesse momento de luta, você vai entender que você vai passar a orar a mim, é uma porta de oportunidade de aproximação com Deus, e eu te ouvirei. Você não apenas me invocará e passará a orar a mim, mas eu te ouvirei, e você me buscará, e você me achará. Quando você me buscar de todo o seu coração, eu vou te levar para um novo patamar de busca, para um novo patamar de aliança, para um novo patamar de entendimento, de proximidade, mas você vai tomar essa decisão, e eu serei achado por você, Rubem, diz o Senhor, e eu vou mudar a sua sorte. Você leu esse versículo para você? É isso que Deus está te falando.
Em momentos de dificuldade, de desespero, muitas vezes nós achamos que Deus não está no controle. Isaías no capítulo 6 é um texto maior, mas eu vou ler rapidamente como fiz com os outros. Na morte do rei Uzias, um rei que serviu a Deus, foi fiel, mas no final pecou, tentando fazer coisa que não era da alçada dele, e morreu leproso. Isaías era um homem que vivia no meio da corte real, com parentescos e tudo mais. Então ele estava atribulado, e a Bíblia diz aqui no capítulo 6, que ele entrou no templo no ano que morreu o rei Uzias, e ele teve uma visão. Querido, se permita ver Deus, se permita ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste, o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías dizia assim: eu estou perdido porque eu vi o Senhor, e eu sou pecador. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta: por que um pecador viu o Senhor? Alguém parou para pensar nisso? Simplesmente porque Deus permitiu que aquele pecador, ao entrar no templo no momento de angústia, tivesse uma visão de quem está no controle, para que ele tivesse uma oportunidade de ser transformado, de ser usado, de ser um trabalhador na obra do Senhor, ser um cooperador na obra do Senhor. Ele teve a experiência do perdão, ele teve a experiência daquilo que ele pensava que o impedia de servir. Eu estou perdido, eu sou pecador. Deus disse: deixa que eu resolvo isso. Observe que o serafim pegou a brasa no altar com uma tenaz, mas quando ele levou para a boca do profeta, estava segurando na mão. Detalhes que nós não percebemos. E ele tocou na boca do profeta, significa um toque intimista, onde ele tira o pecado, ele tira a obstrução, ele tira a cegueira, ele tira a incapacidade de discernir e de perceber um Deus que é altíssimo, um Deus que está sentado no trono, e não um Deus que está correndo de um lado para o outro apavorado. E ele agora pergunta: a quem que eu vou enviar? Deus é um Deus de oportunidade. Ele estava ali, podia tomar decisão: a quem que eu vou enviar? Quem vai trabalhar na minha obra? Quem vai se preocupar com a minha obra, em vez de ficar preocupando com as circunstâncias? Tá bom que o rei Uzias morreu, eu sei que ele morreu, fui eu que mandei o voucher de viagem para ele. Eu sei que Uzias morreu, eu sei que pessoas morreram, eu sei que a economia está avacalhada, está atrapalhada, eu sei que tem bandidos espalhados nesse Brasil e no mundo, comandando por uma estrutura globalista que está desenhando a entrada do anticristo. Eu sei, eu declarei isso, mas o que interessa não é isso que está declarado. Eu quero saber de você. Eu preciso de pessoas para trabalhar nesse último tempo. A quem que eu hei de enviar? Com quem que eu posso contar? E aquele homem entendeu e disse: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Se precisa de um corajoso, se precisa de uma corajosa, se precisa de uma pessoa que pare de olhar para as circunstâncias, triste por causa de tudo que está acontecendo, há motivo para ficar triste, mas isso não vai me paralisar, porque agora eu vi o rei. Ele me deu um novo significado, um novo sentido, e ele tem um plano para mim. Me usa. Se você está se sentindo reprovado, eu quero dizer que não existe brasa do altar para purificar o seu pecado. Existe um sangue único derramado na cruz, que perdoa os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã.
Você já está limpo para seguir e se apresentar a Ele. Último ponto: as provas produzem bons resultados, porque elas formam a imagem de Cristo em nós. Não diz respeito a quem fomos no passado, não diz respeito a quem somos hoje, mas diz respeito a quem Deus sabe que nós seremos no futuro. Estamos em obra e cada situação contribui para o nosso propósito. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com propósito ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, do seu serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Ele, para ser instrumento para a edificação do corpo de Cristo, para aparelhar o corpo de Cristo, não somente eu, o apóstolo Martinho, os demais pastores que sobem nesse púlpito, os outros pastores estão pregando em outras igrejas ao redor do mundo, foram designados, não somente os pastores, mas os profetas, os evangelistas, têm um propósito, com vistas ao aperfeiçoamento do santo seu, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É tempo da igreja entender que nós temos que trabalhar para fechar essa conta, porque a natureza está gemendo, esperando que Deus feche a fatura dessa vida na terra, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais meninos, agitados de um lado para outro, levados por toda a roda de vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo toda a sua cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Romanos 8:28 fecha dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler na primeira pessoa do singular do caso reto. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, e eu fui chamado segundo o seu propósito. Quando eu entendo a palavra de Deus, eu sei que Deus tem um plano, que tudo que Satanás quiser fazer, que tudo que homens usando pela força do mal, porque esse mundo jaz no maligno, todo artifício, toda artimanha, para tentar te impedir, para tentar te castrar, para tentar te silenciar, para tentar te impedir de fazer a obra e cumprir a carreira que Deus deu para você, a Bíblia diz que vai cooperar. É Deus que está afirmando: qualquer situação que você passe, seja ela qual for, ela vai cooperar para o seu bem. Se eu creio na palavra de Deus, ao invés de eu me entristecer, eu vou dar glórias a Deus. Quem pode compreender esse Deus? Quem pode compreender esse Deus que chama todas as estrelas pelo nome? Tu és tremendo, tu consegues fazer na minha vida aquilo que nenhum homem conseguiria fazer. Não olhe para você se diminuindo, não olhe para a circunstância da prova difícil, do tempo difícil, como se você não pudesse tirar desse tempo algo bom. Eu quero dizer que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Feche os seus olhos, por favor. Recomar, mahaseka, tuyakan balochala, ihoreka, bayohala mahase, sheyatola. Neyamala halabakosiu, shoyamala katai, sere, batuya bahandatsai do kumala, rashabayasadi, kurira, hana, shalabayahonebara sebechas, rituriabarabassondaras. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai no profundo do coração dos teus filhos neste lugar, e em qualquer lugar que estejam nos ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Qual será a sua escolha
nesses tempos difíceis. Nós podemos passar a prova lutando com as nossas próprias forças, ou nós podemos enfrentar as provas com a força de Deus, com as suas armas poderosas e contando com a sua presença. Nós podemos nos portar como quem tem consciência de a qual espírito nós pertencemos, mas você só poderá ter vitória em Cristo se você estiver em Cristo. Por isso, nesse momento, eu abro uma oportunidade para você que já ouviu a palavra, talvez que nos visite pela primeira vez, você que está nos vendo pela internet pela primeira, pela segunda, pela quinta vez, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Você está atravessando tempos difíceis, como todos nós estamos enfrentando tempos difíceis, mas a palavra de Deus diz o seguinte: com o Senhor é mais fácil. Com o Senhor você vai chegar no seu destino. Com o Senhor você vai entender o seu propósito. Com o Senhor você vai entender o plano. Com o Senhor você vai compreender que todas as coisas contribuem para o teu bem. Por isso, se há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus e ainda não fez, apenas levante a sua mão e eu vou orar com você. Eu serei o facilitador desse caminho. Há alguém aqui neste ambiente que não entregou a sua vida para Jesus e que queira fazê-lo? Há alguém aqui? Amém? Eu estou vendo uma criança de mão levantada, é isso mesmo? Amém? Glória a Deus pela sua vida, querida. Deus te abençoe. Mas alguém aqui tem uma criança corajosa, e eu louvo a Deus. Há algum adulto, alguém mais que queira entregar sua vida para Jesus? Se você na internet está levantando a sua mão, nós vamos orar juntamente com essa criança que está aqui conosco, e eu vou pedir que vocês repitam essa oração comigo, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, meu Pai, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Perdoa os meus pecados, assim como o Senhor perdoou os pecados de Isaías naquele templo. Eu hoje tenho a visão do Senhor por essa palavra. Me lava com o sangue de Jesus. Perdoa as minhas inquietações. Eu desfaço e renego todo o pacto, toda aliança que eu fiz no passado. E agora eu me entrego totalmente ao Senhor e te aceito como meu único, suficiente Salvador e Senhor. A minha vida é tua. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou teu para sempre. Eu sou teu para sempre. Eu te recebo como meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer um segundo apelo. Se essa palavra coube no teu coração, se você está passando por tempos difíceis, e você quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vem aqui ao altar. Vem aqui perto, só mantendo o distanciamento. Vem aqui, nós vamos orar agora, pedindo que Deus cubra a tua vida, que Ele te dê graça, que Ele te fortaleça, que Ele te empodere, que Ele direcione os seus passos, que Ele faça com que você seja forte diante de situações difíceis, que você não venha ser intimidado pelas situações, pelas pessoas. Há poder no Senhor nesta casa, neste lugar, para te fortalecer, para abrir portas, para te mostrar uma visão nova de oportunidades que Ele tem para você. Não tenha medo, não tenha receio. Mantenha só o distanciamento aqui na frente. Pode chegar bem aqui ao altar, pode chegar bem à frente, pode chegar bem à frente, para dar espaço para quem está atrás. Se aproxime e nós vamos orar a Deus nessa hora. Bendito Deus, diga comigo: bendito Deus, eu entrego o meu coração aos teus pés. O Senhor sabe o que passa dentro de mim, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, toda frustração, toda a intimidação causada pelo homem por esse tempo, Pai, de descontrole que vivemos. Mas eu entendo que a Tua palavra é que me alimenta, Senhor. Nada pode contra a verdade. E por isso eu me apresento diante do Senhor no Teu altar e clamo pela Tua misericórdia. Eu abro meu coração, eu me exponho ao Senhor intencionalmente, diante da Tua casa, como fez Isaías. Abre os meus olhos para que eu possa Te ver, assentado num alto e sublime trono. Traz uma nova realidade aos meus olhos, às minhas percepções. Toma as minhas emoções nas Tuas mãos. Toma os meus pensamentos. Toma a minha inteligência, aquela que o Senhor já me deu. Abre os meus olhos para ver as oportunidades. Fortalece-me, Pai, nesta hora, porque eu me apresento para me fortalecer no Senhor e na força do Seu poder.
recebe-me nas tuas mãos, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito dos meus sonhos, a respeito do meu trabalho, dos meus negócios, a respeito da minha saúde, a respeito daqueles que me são caros, daqueles que têm expectativas em mim. Eu me apresento no teu trono, Pai, no teu altar, não como um hábito comum, corriqueiro da igreja, que todo mundo é convidado a ir para frente, mas eu venho na confiança de que o Senhor está me recebendo nessa hora, que eu estou acessando o trono da graça, para encontrar misericórdia e graça, para socorro em tempo oportuno. Eu invoco a tua palavra, a palavra ministrada neste lugar, que os sinais possam seguir a palavra do testemunho, para que o teu nome seja glorificado, no nome santo de Jesus, amém. Pai, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, eu declaro a tua bênção sobre esses que têm confiado e se apresentado diante do Senhor. Te agradeço por aqueles, meu Deus, que já estão firmes, estão sendo cada vez mais fortalecidos pela tua palavra. Que o testemunho possa glorificar o teu nome, que eles sejam empoderados para toda boa obra, que eles sejam empoderados para toda boa obra, e que o Senhor possa sustentá-los pelo teu poder e pelo teu amor, em nome de Jesus.